Bem-vindos ao nosso canal da Bannerjet, agora uma opinião um pouco mais aprofundada sobre política. Pessoal, meus clientes me pedem muito para que eu faça esse tipo de comentário. Tá aí o vídeo, acompanhe. Voltamos. Pessoal, desde a época da Revolução Francesa, que foi lá no ano de 1700 e alguma coisa, a gente nota, o mundo notou que o pessoal começou a olhar mais para a liberdade das pessoas. E depois desse regime que era feudal, monarquia, reis, etc., houve essa mudança, essa revolução no mundo inteiro, que passaram a enxergar as pessoas como parte mais importante e não os seus líderes, Bom, nessa época surgiu aí algumas separações de linhas de pensamento. Uma linha mais capitalista, onde priorizava mais a liberdade das pessoas, e a linha comunista, que depois mudou para socialista, e aí vai mudando os nomes. Bom, o que eu quero falar é que a partir daí a gente já conseguiu gerar anos e anos de experiência dos dois regimes. E de repente o que eu vou falar para vocês agora abre a cabeça para vocês entenderem que a gente pode ter um dos melhores regimes do mundo já atualmente. Então vamos lá, comunismo, socialismo. O que a gente tirou nessa história do mundo, olhando desses quase 300 anos para trás, quais as diferenças, o que rendeu de bom, o que rendeu de ruim. Na questão do comunismo, o que acontece é que eles querem uma melhor divisão monetária, é o que esses líderes pregam, que na verdade não acontece, aonde as pessoas que têm o maior desempenho financeiro são taxadas ou são proibidas de terem esse desempenho, pega esse dinheiro e reparte com os pobres. Isso seria o pensamento que eles pregam, que nunca aconteceu. Porque o que acontece de fato na realidade? Quando você impede uma pessoa, ou um país, ou algo de ser evoluído, de ter uma certa evolução, você vai causando pobreza. E as pessoas de maior poder aquisitivo, que hoje é o que mantém o país, são as empresas, são os impostos que empregam as pessoas, e essa cadeia gera dinheiro para o pessoal gastar do governo. Esse pessoal se evade. Isso é muito fácil de ver. A gente vê na Europa, os países que são mais opressores com questões de taxas, as empresas continuam ali, mas como eles têm leis mais abertas, e acabam mudando sua sede fiscal para outros países. A gente vê isso claramente. A Irlanda é sede do Google, é sede de um monte de outras empresas europeias e não americanas, como eu falei agora, por conta de não ser tão opressor e exagerada com imposto. Então o que acontece? Você condena um país a não crescer muito e a empobrecer. Nós temos, todos os casos nós temos exceções, tá? Mas vamos falar de Portugal. Por que Portugal está tão aberto hoje a brasileiros? Porque não tem mão de obra, meu caro. Não se ganha dinheiro em Portugal, você não consegue enriquecer. Suas chances são muito menores do que em outros países. Então a massa de trabalho está toda trabalhando em França, Inglaterra e outros países, porque não faz sentido. Você ganha 700 a 1.200 euros e o aluguel está mais que isso. Então países que têm esse pensamento esquerdista, aonde eles pensam em dividir e fazer tudo isso, eles acabam taxando muito as pessoas que geram mais empregos mais ricos, que na verdade elas vão se evadir e as coisas vão só piorando. Vamos dar outro exemplo de comunismo, socialismo. A gente vê Venezuela, esse tipo de pensamento. Empresários quebraram, as pessoas estão passando fome, estão vindo para o Brasil de punhado. Então esse tipo de pensamento no mundo inteiro nunca conseguiu ser bem sucedido. Quais os motivos? Quando você cria um governo onde você dita muito as regras e não prioriza a liberdade das pessoas, você cria governos tiranos, ditadores, porque é impossível de uma pessoa em sã consciência trabalhar e ver tudo aquilo cortado e você viver numa situação similar a uma pessoa que não faz nada. Então no mundo inteiro, a única forma de ter um socialismo aí mais funcional é você tornando um governo tirano e ditador. É isso que vocês querem no país de vocês? Eu acredito que não. Então, a forma de agir de um comunista, ele tem um pensamento populista que agrada todo mundo. Nossa, nós vamos comer picanha, vamos não sei o quê. De fato, nós vamos empobrecer. Porque o que acontece com essa situação que o Lula vem pensando aí, de controlar a mídia, fazer isso, fazer aquilo, nada mais é para ele montar o circo passado. Qual o circo passado? Financiamento de jornais, televisões, blogs, tudo isso não é uma coisa por debaixo dos panos, isso é verba do governo, que infelizmente ou felizmente o Bolsonaro cortou de uma pancada só, sem ter uma transição. Então imagina o tanto que eles chamam do establishment, que são esse complô de pessoas que recebiam muito dinheiro do governo para trazer só boa informação, uma informação controlada,
Imagina a revolta desse pessoal. Você tem uma empresa com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 funcionários, tem lá 200, 300 milhões por ano do governo entrando na tua conta. No dia seguinte que o Bolsonaro se pega a faixa de presidente, ele, pum, cortou. Eles ficam super revoltados, tiraram um comodismo de 30, 50, 70 anos. Então é complicado. Então entenda que toda essa narrativa pesada em cima desse novo governo tem muito a ver com essa questão do financiamento. Nós somos simples objetos. Hoje nós somos muito comandados pelas mídias, embora tenha mudado. Hoje nós temos uma rede social que é capaz de nos informar, né, e nos ajudar a tomar decisões diferentes do passado. Veja o tanto que a gente é limitado à questão de informação. Até uns anos atrás, para a gente saber se um carro era bom ou não, a nossa fonte de pesquisa era uma revista, uma 4 rodas da vida e tal. Se ela falasse que o Fiat e tal era bom, era isso que a gente acreditava, né? Então a gente sempre foi bastante manipulado com informação. Hoje, a decisão da compra de um carro vale mais uma indicação de um amigo do que uma revista especializada, ou seja, as coisas mudaram. E eles estão entrando em pavor, porque nós somos objetos do que a mídia quer, né? Imagina, a gente ficou 30 anos vendo Faustão, olha que atraso de vida, gente. A gente não progride, não sai, não melhora. Agora a nossa chance de progredir está vindo, as coisas estão mudando, tá? Agora eu vou falar um pouco mal do Bolsonaro, porque eu acho que tudo tem duas medidas. Quem é o Bolsonaro na minha visão? Um político mesmo do baixo clero, como dizia o Ciro Gomes, que considera um cara inteligente. Hoje a gente viu que ele é farinha do mesmo saco, foi aí, se aliou com o PT e tudo, é um cara sem palavra alguma, né? Sem merecer nenhum respeito, uma certa inteligência por trás, mas um lixo como caráter, no meu ponto de vista. Bom, era um político do baixo clero, na verdade um cara muito pouco visto, né? Fazia ali suas participações, também mais um desses deputados que estão ali para mamar dinheiro, não acredito que seja muito diferente, mas seguia suas pautas ali de direita, com seus valores e tudo mais. Teve uma carreira no Exército, acredito que de sucesso, porque foi tudo muito bem, se tornou político e está tudo bem por aí. Agora, quais os erros do meu ponto de vista? O Bolsonaro teve muito erro de comunicação. Esse primeiro, da questões de bancar esse pessoal da mídia, ele cortou pela raiz sem ter um meio termo para depois entender o efeito político disso. Vem uma parte dos artistas. Qual foi o problema no meu ponto de vista? A Lei Rouanet é algo contraditório, ainda está sendo muito usado, muito distribuído, agora para artistas que estão em fase inicial, precisando de um apoio para poder pregar aí a sua arte em determinados segmentos que eles escolheram. A questão da Rouanet, ele jogou isso para a mídia como se os culpados disso fossem os artistas. No entanto, o que aconteceu? Sempre tem uma revolta por trás disso. Hoje você olha, William Bonner, artistas da Globo, esses caras não conseguem pisar na rua. E nem sempre são tão culpados quanto isso. Onde eles pisam, devolve o dinheiro da Rouanet, bandido, ladrão, rouba coisa do governo. Então essa comunicação que ele fez, faltou abrir aí umas chaves e explicar. Nem sempre o artista é o que captura a Lei Rouanet. Quando a gente vai falando de artista de televisão, quem captura é uma pessoa encarregada do projeto, que vai criar o filme, que vai criar a novela, ou sei lá, o teatro e tudo mais. Eu entendo que eles fizeram muita safadeza com dinheiro, principalmente artistas da música. Imagina um Tico Santa Cruz, que empresário nesse planeta contrata esse cara com o intuito de ter lucro. Que público que esse cara leva? Por isso que ele milita 100% do tempo. Esse pessoal aí, militante, pesado agora aí desses artistas, a gente está vendo, eles estão sem saída. Tinham uma torneira aberta por muito tempo, rasgavam de gastar dinheiro, metiam um projetinho Lei Rouanet, cantava nas praças das cidades, se exibia no Sesc, e aí entupiam o nariz de ganhar dinheiro. Agora eles não têm mais para onde ir. Então imagina que tem um artista acuado que não pode pisar para fora de casa, e o outro que não tem dinheiro para nada mais porque vivia às custas desse tipo de projeto. Então gerou uma revolta violenta desse pessoal. A maioria deles odeiam o Lula. Eu afirmo para você que eles odeiam. Só que, imagina você estar acuado no canto, não pode sair da tua casa, porque todo mundo te julga como ladrão, você não tem mais dinheiro que você está acostumado a gastar igual um doido. Então essas situações estão acontecendo. Foi um erro do Bolsonaro em comunicar isso para geral. Eu penso, porque politicamente a gente tem que ter um meio termo, não adianta ser bonzinho e malvado demais. Então acontece esse tipo de situação. Agora vamos a alguns números, que eu acho que é isso o que você tem que olhar, ou eu olho quando eu vou tomar uma decisão de um voto. Eu vou passar aqui na tela alguns números e comparativos de governos passados para esse governo.
Então, se a gente ficar preso nessa narrativa de ambos os lados, de um denigrir o outro também, é porque ele desmatou mais, esse desmatou menos, esse não sei o que lá, ele mata, outro não mata. Na verdade, a gente tem que olhar números, ser mais analítico do que emocional. Então, analisando esses números que eu vou colocar aqui na tela, você começa a entender que o Brasil está dando certo. Quem é o Brasil, gente? O Brasil é um país muito pouco respeitado lá fora, eu viajei o mundo inteiro, muito pouco conhecido, que começou a ter um pouquinho de notoriedade agora, porque a gente está muito forte na produção agrícola. Então a gente alimenta grande parte do mundo e a gente tem um líder aqui um pouco protetor, ele não é um amiguinho de ninguém, ele é estrategista. Enquanto todos ficaram falando coisas da Rússia, ele negociou, manteve nossa cadeia alimentar funcionando por conta dos fertilizantes e agora acabou que doou um navio inteiro para os Estados Unidos que está em falta, tá? Dos fertilizantes russos. Então ele é bem estrategista a esse quesito. Então olhando esses números, analisando aqui o que tem, o que não tem, a equipe toda, olhando como esse país está, né? Eu acredito que seja muito mais saudável para o nosso país esse tipo de escolha, escolher esse cara brutão, etc e tal, mas pelo menos está dando rumo e modificando a sociedade de uma forma geral. Por que eu acho que o nosso regime está sendo um dos melhores do mundo? Nós priorizamos hoje, né, a liberdade, tanto de expressão quanto do ser humano de ele vir em tudo quanto é circunstância, não tem travamento nenhum no governo desse presidente que é o Bolsonaro, e no entanto a gente tem uma pauta mais capitalista, onde a gente acha que o privado que vai fazer diferença, e aí já entra uma frase no TikTok que eu vi esses dias: por que as vacas não acabam, não entram em extinção? E por que as baleias sim? Simples, as vacas quem coordena e os donos são privados, as baleias, pública. Tudo que é público desaparece, tudo que é privado só aumenta e melhora. Então, com esse pensamento, você generaliza e imagina como as coisas são quando você vai privatizando, deixando que a população empurre para frente a economia e tudo mais. Bom, mais uma explicação para falar do nosso regime. Então, como nós temos esse regime que prioriza a liberdade e tudo mais, e não uma situação socialista, comunista, onde empobrece as pessoas, no entanto, nós temos algo que os maiores países do mundo não têm. Nós somos um país assistencialista, muito mais do que o pessoal fala e talvez não foi comunicado. O Brasil dá saúde gratuita, a China não tem saúde gratuita, ou paga se fica com a perna quebrada na frente do hospital. Estados Unidos não tem, é um lixo, tá? A saúde deles pública, não funciona, você tem que pagar, e o pobre não tem dinheiro de pagar um plano de saúde, é muito desproporcional. Aí vem a linha do capitalismo, comunismo, que os Estados Unidos exagerou, né? Eu acredito nessas liberdades onde consegue colocar uma diferença muito grande do rico para o pobre, e os comunistas deixou todo mundo pobre sem diferença nenhuma, em vez de ficar todo mundo nivelado, ficou todo mundo pobre, todo mundo se ferrou. Não vamos dar exemplo da China, que é uma exceção, e a China não é comunista não. O negócio lá é totalmente diferente do que as pessoas pensam ser. O país está super evoluído e é outra história, muito parecido com aqui, exceto as liberdades que são retiradas, que é algo que a gente não quer viver. Bom, aí o que tem nesse governo de hoje? Nós temos uma liberdade para as pessoas, para os empresários, em contrapartida tem uma mega distribuição de renda. Quem aí não aproveitou no período do Covid ou não conhece alguém que não tenha aproveitado a ajuda para pagar salário de funcionário ou aquela ajuda que a maioria teve dinheiro, 70 milhões de pessoas pegaram. Se você não pegou, você conhece alguém. O que essa pessoa fez? Comprou um celularzinho, o outro comprou picanha. Todo mundo aproveitou dessa divisão. Ou seja, é um país que está fazendo demais pelos pobres. E eles notaram, assim, Paulo Guedes e a equipe toda, que essa distribuição não é ruim para o cara mais rico. É bom. Ele joga dinheiro na economia, a economia circula e a gente viu o que aconteceu mesmo num período pandêmico. Tivemos falta de produto. Teve a escassez por conta da pandemia e o aumento exacerbado do consumo. Então o país melhorou. A gente vê hoje, como empresário, uma realidade muito diferente do passado. Eu vivi a época do PT, vivi a época de corrupção absurda nos portos. Absurda, gente. Você dava vontade de bater a cabeça na parede. Desenvolvi tique, fiquei louco de entender que o país era daquela forma. Mudou o jogo, existe um pensamento coletivo de seriedade, as pessoas estão mais sérias, estão acreditando que existe mais honestidade. Então, a parte da política tem a ver com a parte psicológica, assim como o anúncio de uma guerra. Vai começar a guerra, já começa a crise antes de ter algum tiro, porque a cabeça das pessoas é que movimentam tudo isso, né? É uma questão de humor de mercado, assim funciona a Bolsa de Valores e o mundo de modo geral.
Então o que eu quero mostrar para vocês é uma visão e uma última consideração, que é uma pergunta recorrente. O que vai acontecer se o Lula ganhar? Sei lá, não tenho bola de cristal. Mas o que acontece é que psicologicamente eu e todos nós vamos ficar para baixo. Quem carrega o país são os empresários, pode falar o que quiser, é o agronegócio, é o empresário que gera lucratividade para que o país ande, né? Eu vou ficar desanimado, um monte vai ficar desanimado, vamos pensar duas vezes se vamos tirar dinheiro para investir, continuar fazendo algum negócio, vai fazer algum negócio fora, não vai fazer nada, vai mandar a gente embora, vai ter aquele pensamento coletivo da massa financeira, vai ficar numa situação ruim, mas nós vamos sobreviver, vamos continuar trabalhando e tudo mais. O que você acha que ele vai fazer? Ele não tem maioria no Congresso, os presidentes no Brasil têm uma verba minúscula que eles podem fazer sem aprovação. Alguns países é 40%, 50% a divisão entre o Congresso que o governante, né, o presidente faz. No Brasil é coisa de 5%, 6% só. Então ele não consegue fazer muita coisa. E aí as coisas que ele pode fazer, que ele precisa do Congresso, o jeito da maneira do PT trabalhar é aparelhar as estatais, Petrobras, Eletrobras, um monte delas outras, a colocar presidentes corruptos para levantar dinheiro para jogar isso no Congresso através de propina, porque o Congresso aprove as grandes decisões e coisas que eles querem fazer. Assim foi o mensalão, que Roberto Jefferson denunciou e tudo mais. Então essa é a maneira deles agirem. No entanto, dessa vez a maioria nos congressos, ou no Congresso, na Câmara, nos deputados, tanto senadores e também nos estados, são partidos de direita. Eu quero acreditar que eles não vão aceitar propina. Então o ambiente é horrível para o Lula daqui para frente. Possivelmente nós vamos ter, se o Bolsonaro se eleger, um impeachment do Alexandre de Moraes. Possivelmente o Lula, sendo eleito, a maioria vai pedir o impeachment do Lula e pode ser que aprove, porque a gente precisa só de maioria no Congresso que a população queira. Se metade da população quer, isso vai acontecer, porque tem motivos, né? Então o Lula é a cartada final, é a última opção que ele tem, porque ele precisa ser julgado. Ele foi julgado em Curitiba, eles anularam porque falaram que tinha que ser julgado em Brasília. Esse foi o barato da história. Continua sendo um ladrão, condenado, um bandido, esse pessoal mais antigo, que esse lance de ditadura, né? Então, essa é a minha visão para vocês. Acredito que a gente vai sobreviver de uma forma ou de outra. Isso está deixando a gente muito estressado, carregado, nervoso, por conta desse jogo que os dois estão colocando. E é exatamente isso que eles querem. Confundir a cabeça da gente, causar essa loucura aí para a gente tomar decisão de repente errada, tá? Então não fique muito nesse jogo de narrativas, olhem os gráficos, olhem os números, toma decisão por aí e entenda que a liberdade é a base para uma família, para uma vida, para um ser humano. Então a partir do momento que isso mudar, começar esse controle, vai ser um nojo a vida da gente, nós vamos ter um monte de gente desanimada para baixo, corrupção vai voltar porque ele não consegue governar com o cenário que ele está. E essa é a minha opinião, espero ter contribuído para vocês, não espero que ninguém vire voto, a opinião é sua. Eu estou aqui trazendo uma reafirmação e mostrando uma situação mais analítica, que é algo que o brasileiro não costuma fazer. Abraço para vocês, se vocês gostaram, comentem aí, sigam o canal, vamos viver, vamos trabalhar. Um abraço para vocês.